Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui trazendo nesse momento a palavra do Senhor no nosso canal Palavra que Salva. E você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê a graça, derrame sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos, a bênção dele, de maneira que todo o local, as pessoas que estejam próximas de você sejam altamente impactadas pela presença do Senhor na sua vida. Também, se você está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você está convidado a participar do nosso canal, você não paga absolutamente nada, somente participa, se inscreve aí e recebe as mensagens aí que nós gravamos para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra em Atos capítulo 20, verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Aqui nós temos a passagem do jovem Eutico, quando Paulo estava pregando, a forma como Paulo explanava, trazia o conhecimento e o aprendizado da palavra de Deus, ali de uma forma bem tranquila, bem pacata. Era a forma como ele fazia suas pregações, E esse jovem Eutico, ele estava ali sentado numa das janelas e por um momento de vacilo, porque ele adormeceu, ele dormiu, ouvindo o discurso de Paulo, caiu para o lado de fora e quando foram tentar socorrer esse garoto, esse jovem, ele estava morto. A Bíblia diz que ele estava morto. Uma das coisas interessantes, algumas coisas para a gente ver dentro desse contexto. Muitos jovens que parecem e estão inseridos nesse contexto de ouvir a palavra de Deus, estar na igreja, mas parece meio que contaminado com as coisas de fora. E as coisas de fora chamam mais atenção do que as coisas de dentro. Por quê? Porque você vai ver que Eutico, ouvindo a palavra do Senhor e a pregação de Paulo, ele adormeceu. Ou seja, aquele momento, aquela palavra, por mais que trouxesse um certo interesse para o jovem, chegou a um ponto de aquilo não fazer efeito na vida dele, não produzir nele uma motivação, produzir nele um interesse maior na palavra, para que ele pudesse ser chamado a atenção para isso. A distração foi tão grande que ele não se sentiu, naquele momento, naquela situação, não se sentiu atraído pela palavra. A Bíblia diz que ele caiu para o lado de fora, ele não caiu para o lado de dentro. Então o que aconteceu? Ele cai, ele morreu ali do lado de fora. A gente ouve muito falar sobre aquele tal do crente Raimundo, que está com um pé na igreja e um outro pé no mundo. Eu vou falar do jovem Raimundo, que às vezes aparentemente está
dentro da igreja, mas com um pé dentro da igreja ou outro dentro do mundo. A mesma coisa, o mesmo exemplo a gente pode citar de Davi. Estava dentro do palácio, mas olhando para fora. Ou seja, as coisas do mundo atraía de tal forma que as situações ou as coisas internas simplesmente eram desvalorizadas. E a gente vai vendo isso, essa atitude, esse comportamento de Eutico, só demonstra muito vacilo, né, dessa juventude em em querer estar na presença de Deus, mas parece que essa palavra, não é pela palavra em si, mas pela receptibilidade dessa palavra por parte do jovem, né, no caso do Eutico, não faz efeito, não traz transformação e não torna-se relevante para eles. Por quê? Porque o mundo está trazendo uma outra coisa diferente, está sendo aquele atrativo maior, está sendo aquela sedução maior, né? E acaba o quê? Tirando o foco, tirando o objetivo dele em estar ali firmado ou se firmar na palavra. Então nós vimos muitos jovens que são atraídos por esses banquetes, essas mesas fartas preparadas, né, pelo mundo, que servem como armadilhas para simplesmente torná-los mortos. Essa vontade de não querer abraçar as coisas de Deus e se deixar envolver pelas coisas externas acaba produzindo que a morte espiritual dessas pessoas que se veem mais presenteadas, se veem mais seduzidas pelas coisas de fora do que pelas coisas de dentro. Uma outra coisa interessante é que mesmo que Eutico, que caiu da janela do terceiro andar, foi levantado como morto, Paulo foi até ele e a Bíblia diz que Paulo orou naquele menino, naquele jovem, e ele tornou a viver. Isso mostra que mesmo o sujeito estando morto, Deus vai até ele novamente para trazê-lo de volta, para trazê-lo em resgate da sua vida para o reino dos céus. E também mostra que Paulo, na figura de um homem, simboliza a igreja também, que deve estar atento a esses passos dos seus próprios jovens, que aparentemente parecem estar dentro, mas mesmo estando, a sua mente, o seu querer, os seus desejos, as suas intenções, as suas ideias, seus sentimentos estão lá do lado de fora. Somente Deus, através da sua ação, pode fazer reviver. A Bíblia diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai reviver, vai viver novamente, vai ter a experiência de, mais uma vez, a oportunidade de se prostrar, adorar, conviver no contexto dos princípios, na fundamentação da palavra de Deus. Esse é um grande alerta, para os pais, para os jovens, aonde há uma necessidade de se voltarem mais para as coisas de dentro
do que para as coisas de fora. O Senhor é o nosso Deus poderoso e Ele pode reviver. Talvez você esteja até não atento, né? Ou não atentou para isso. E Deus está te chamando a atenção para que você possa ter o equilíbrio necessário, ter o ajuste necessário para não cair. E se tiver caído, o Senhor vai lá e traz de volta a vida. Mas são experiências que a gente não pode perder oportunidades, não pode deixar de lado e temos que convergir mais ainda para a busca do reino de Deus. Caso contrário, estaremos mortos mesmo vivos. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.